Uma ideia, um clique, uma virada. Você está no Pode Virar, o podcast da virada de chave. Aqui histórias reais, decisões difíceis, o momento exato em que tudo mudou. Bora virar a chave juntos? Fala pessoal, vocês estão no Pode Virar. É o podcast da virada de chave do empresário brasileiro. Aquele que está todo dia ali na ralação do dia a dia. E hoje eu estou aqui com ninguém, nada mais, nada menos que o Dr. Rolim. Dr. Rolim, seja bem-vindo aqui ao podcast Pode Virar. E antes de a gente começar no nosso podcast, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí, como foi que tudo começou, né, essa paixão pela advocacia. Fala pra gente aí. Grande Miguel, amigão, boa tarde a todos aí, os ouvintes, e é uma satisfação hoje estar aqui com você e poder aí participar um pouco do nosso conhecimento, da nossa história e apresentar para vocês aí um conteúdo bem bacana. Bacana, cara. Fala pra mim, doutor, como foi que começou essa paixão? Foi o quê? Foi do nada? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu fazia ali o ensino médio, para depois entrar numa faculdade, eu tinha essa dificuldade. Cara, o que é que eu vou ser quando eu crescer, né? As pessoas me faziam essa pergunta, talvez elas façam para você também, né? O que é que você vai ser quando crescer? E aí eu ficava sem saber o que responder. Você sempre soube disso ou não? Foi algo que foi aparecendo? Bom, amigão, é o seguinte, cara, eu desde pequeno, aos meus 12 anos, eu tive a oportunidade de estar com... Eu tenho um tio que é o Luiz Gonzaga, Lisboa Rolim, lá de Itapetininga, que aos meus 12 anos eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira petição de juntada. Caraca. Os advogados, colegas que estão iniciando aí, eles não imaginam que seja isso. Você lá aos 12 anos, entrar, sentar na frente de uma máquina de escrever, tac, 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 e conseguir fazer uma petição. Uma petição hoje é o instrumento que o advogado se comunica num processo. Então, eu, aos meus 12 anos, tive a oportunidade de começar a fazer isso. E foi aos 12 anos que nasceu essa paixão, essa vontade? Paixão, eu era apaixonado. Meu padrinho de batismo, ele é um advogado hoje, foi presidente da ordem, é um cara de suma responsabilidade aí dentro do direito, contribuiu muito com a advocacia no Brasil e foi minha inspiração. Desde o começo eu vivia no escritório dele e comecei a ter essa familiarização com o direito desde aquela época. Caramba, cara, que da hora. E aí já saiu do ensino médio direto para a faculdade? Direto para a faculdade. Meu irmão mais velho fez medicina, né? E meu pai tinha feito direito, mas meu pai nunca advogou assim como um advogado, né? Mas eu me inspirei muito desde o princípio nesse meu tio, que é advogado, um dos grandes advogados. Ele hoje é um advogado criminalista reconhecido aí nacionalmente. E foi dele que eu peguei essa gana, essa paixão pela advocacia. Cara, advogado. A qualquer momento da sua vida, você vai precisar de um, né? De um advogado. Só que é muito amplo, né? Muito é muito amplo. Existem várias cadeiras, várias especialidades, né? Vários temas, né? Dentro do direito você tem desde trabalhista, civil, tributário, criminal, e aí vai, empresarial, societário, que aí foi fazendo minha carreira, né? Porque eu comecei lá, aí eu passei na faculdade, isso aos 12 anos eu fiz a primeira petição na faculdade. E ali eu convivi naquele ambiente da advocacia que eu era apaixonado. E aí eu, convivendo com isso, eu falei, terceiro colegial, já vou fazer direito, né?
Que da Aí hora. fui fazer a advocacia, né? O bacharel. Cara, tu sabe qual foi o maior insight que eu peguei aqui agora? Que isso aí serve para você também, que é pai, mãe, tá assistindo a gente agora. O seu filho, ele precisa ter experiências. O Felipe, com 12 anos de idade, ele teve a primeira experiência e gostou, né? Sim, E sim. gostou e Foi já foi apaixonante, ali foi apaixonante. apaixonado pela área, pelo segmento, é tanto que está hoje. Quantos anos já na área? Ah, já faz mais de 25 anos. Eu me formei em 99, Que da hora, cara. né? E aí depois, aí vou contar um pouquinho da minha história. Eu estava em Itapetininga, fui fazer direito, me formei, né? Na faculdade eu fiz duas estágios muito importantes, um na Justiça Federal aqui de Sorocaba, né, que era na época não era nem remunerado, mas só de ter o acesso a juiz, aos cartórios, eu passei pelo criminal, passei pelo civil ordinária, que ele chamava na época, e execução fiscal federal, que foi minha paixão. Aí eu saí dali e fui para a Procuradoria do INSS, que também fiquei voltado a trabalhar com execuções fiscais federais. Aí minha paixão, né? Que daí foi quando eu tive o mindset de ir para a área tributária, que é hoje a minha Tua especialização. especialidade hoje, você escolheu a área tributária. Por quê? Exatamente por causa disso, porque eu tive uma familiaridade e é uma área muito técnica, diferente de um trabalhista, de um civil, que é um pouco mais, vamos dizer, fático. Cada hora tem Muda, cada hora altera. O direito tributário hoje ele é muito legislativo. Ele muda muito por questões da legislação. A legislação hoje, você sabe quantas leis existem na área tributária? Quantas? 450 para cima. Nossa. Então, como se diz, um acervo legislativo muito complexo. Hoje o teu cliente ideal, quem seria? Hoje é os empresários. Hoje, na realidade, assim, dentro do meu trabalho customizado, dentro do que a gente faz aqui no escritório hoje, a gente trabalha as dores do empresário. Então, por exemplo, desde um crime tributário até um planejamento tributário específico, estratégico para o cara, a gente faz aqui. Por exemplo, empresário que faturam acima de quantos mil? Não tem muito faturamento, entendeu? Por exemplo, eu, semana passada, atendi um médico aqui que ele está com um problema de adaptação com a nova reforma tributária. E aí ele me trouxe todos os contratempos que o contador dele, porque o contador hoje é o guardião dos números. Então, ele que dá o norte para o cara, como que eu vou pagar imposto, como não, tal. E nós, advogados tributaristas, a gente faz a regulação legislativa daquela operação. Então, por exemplo, com as mudanças, você tem ali dentro do planejamento, você tem o eletivo, que é você ficar no limite da lei, que aquilo é importante, que põe dinheiro no bolso do empresário, né? E tem o evasivo. Mas esse médico que te chamou, ele é um médico empresário? É um médico empresário. Na realidade, hoje todos os médicos são, em tese, empresários. Porque tem aquele que está ali no hospital, trabalhando para alguém lá, lógico, ele é PJ, né? Mas ele não é um empresário, ele é um prestador de serviço. Prestador de serviço. Exato. Né? Mas assim, aquele médico que realmente empreende, que tem sua clínica, que tem funcionários, né? Também, ele tem essa clínica e também trabalha, seja numa cooperativa. Então ele já tem um faturamento alto. Hoje o cara da Unimed, por exemplo. Um faturamento de 50, 100 mil? Vamos chamar direto para o pessoal da Unimed. Hoje o pessoal da Unimed, eles não têm, na realidade, com essa reforma tributária, eles vão ter uma carga tributária, se mantiver como uma pessoa física, cooperado, por exemplo, uma carga tributária absurda. Eles vão pagar desde os 10% de imposto de renda, mais 27,5% a hora que faturar. Nossa. Então, é uma carga absurda. E aí você entra ajudando isso. Com o planejamento tributário, a gente analisa toda a operação dele
e faz com que ele tenha uma maior eficiência ali para pagar menos impostos. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, eu também tenho uma agência de marketing, né? Então, nessa agência de marketing, quando a gente vai pegar alguém para dar essa consultoria e, assim, lançar a pessoa no digital, eu pergunto, qual é seu público-alvo? Qual é a sua persona? Então, quanto mais próximo da realidade a gente tem, tipo, Miguel, meu público, o meu nicho são empresários que faturam a partir de 50 mil, de 50 a 200 mil. Ou então, Miguel, de 100 a 1 milhão, de 100 a 10 milhões. É muito relativo, entende? Porque quando a gente vai trabalhar uma estratégia digital, quanto mais assertivo eu for, porque, cara, se eu for ver, empresários que faturam de 50 a 100 mil, tem muitos. Eu vi uma pesquisa, e até eu vou ver mais a fundo para depois trazer para vocês, mas parece que 83% dos empresários ganham de 5 mil para baixo no Brasil. Né? Eu não sei se esse número está exato, né, 83%, mas pouquíssimas pessoas realmente são empresários e faturam muita grana. Né? Não, isso é uma realidade. Eu hoje tenho um nicho de mercado que eu advogo bastante para médicos, né? Que é exatamente fazer esse planejamento tributário, e para empresários. Empresários, dependendo, seja indústria, seja prestador de serviço ou seja comércio. Entendeu? Então, eu tenho clientes do comércio, tenho prestador de serviço e tenho também industriais, né? Que a gente faz esse trabalho de planejamento. O que é o planejamento hoje que está em voga, que é a adaptação para essa reforma? A reforma está vindo com impostos que a maioria dos empresários não sabem como isso vai refletir na contabilidade dele. Entendeu? Eu trabalho, meus parceiros estratégicos hoje são os contadores. Entendeu? Por quê? Porque o contador ele vai fazer a avaliação primordial e eu vou pegar na lei a melhor adaptação àquele cenário contábil do cara, entendeu? Agora, e aí você dá as hoje opções. A gente está vivendo o boom do chat GPT, né? Cara, tem empresário que às vezes usa o chat GPT para ser o advogado, para ser o contador, né? E aí, tu acha que isso aí dá certo ou não? Ó, cara, eu vou agora voltando meu histórico curricular, eu vou voltar para você, aí, né, me formei, tive a oportunidade, que foi o boom da minha virada, que é o momento virada, que eu trabalhei num dos maiores escritórios de direito tributário do Brasil. Na época, chamado Gaia Silva Rolim Advogados. Hoje é Gaia Silva Gaed, que hoje tem a maior equipe. Na época, eu tive a oportunidade de trabalhar em cima da pasta de Ericsson, Walmart, Cascadura, Ajinomoto, que são empresas multinacionais. Então, onde eu conheci os papas, hoje que eu falo papa porque eu tenho uma consideração gigantesca, que foi o meu chefe, que é hoje o cadeira de Direito Tributário da USP, né? Tive a oportunidade de fazer especialização na PUC, onde eu tive aula com Roque Carrasa, Ives Gandra. Você deve estar boiando. Estou boiando, total esses aqui, nomes aí que são autoridades internacionais do direito tributário. Eu tive aula com esses caras. Então, eu tenho um currículo diferenciado nesse segmento, né? E aí, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, José Maria Arruda Andrade, é hoje professor, é meu amigo particular, entendeu? Eu tenho o WhatsApp dele. Então, assim, não que eu tenha trocas comerciais com ele, mas hoje ele é meu amigo particular. Outra autoridade aqui é esse aqui, ó, João Dácio Rolim, que é um tio meu, na verdade, primo do meu pai, que também eu tenho acesso. Hoje, dentro do direito tributário, eu não tenho que eu ou o meu escritório não resolva, né? Então, é um currículo de grande consideração aí. Entendeu? Tipo assim, um empresário hoje, tipo assim, é obrigatório para ele ter um advogado. Ele tem que ter quais pré-requisitos para ele? Tipo assim, cara, você precisa de um advogado para te dar esse suporte.
Tá, eu vou lançar aqui, porque é um negócio que até falo para os meus clientes, né? É o chamado Pocket Lawyer. É um advogado de bolso. Eu faço esse papel hoje. Eu tenho esse trabalho. Que é o Como quê? funciona? É assim, hoje eu fecho consultoria, tenho uma empresa de consultoria, a gente faz um trabalho sentindo as dores e as necessidades. Eu faço um diagnóstico da empresa hoje e vejo quais as deficiências dela. Se seja legislativa, legal, jurisdicional, tal. Porque, eu tenho uma ação trabalhista, né? Eu vou lá, vejo a necessidade dele e a gente tem uma equipe que trabalha em cima do direito trabalhista. Eu tenho uma equipe que trabalha dentro do foco tributário. O empresarial, estou com uma discussão societária, entendeu? Às vezes é de gestão. Eu tenho uma equipe que faz essa gestão também, entendeu? E entrega para o empresário toda aquela solução de uma forma com excelência técnica, supervisionada por todo um jurídico, entendeu? Fora a parte administrativa, que eu tenho aqui o técnico, eu tenho um contador, eu tenho você conheceu hoje o Múcio Zacarias, que é um meu parceiro aqui dessa empresa aqui, Valory, que é sensacional o trabalho do cara, que faz valuation das empresas, entendeu? E aí a gente faz essas entregas de forma extremamente profissional e, né, com a nosso cereja do bolo, que é essa, né, olho no olho, tá aqui junto com a gente e tal. Legal. Então, hoje o empresário, que ele praticamente é obrigado a ter um advogado, ele precisa ter o quê? 20 colaboradores, faturar tantos mil, ter uma empresa, ser um médico. Fala os pré-requisitos, Na cara. realidade é assim, eu vou fazer um parênteses aqui, que todo mundo precisa de advogado, cara. Mas nem Hoje, todo mundo tem grana para. não, então, mas não é nem pelo lado financeiro. Na realidade, assim, por exemplo, hoje, vou comprar um carro. Se você não tiver uma orientação, pode dar problema. E problema vai dar. Se tiver que dar, o problema vai dar. Entendeu? E aí vai para o contencioso. Hoje, o preventivo é muito mais valioso. Hoje você coloca dinheiro no bolso do seu cliente, exatamente evitando que ele tenha riscos. E isso é um know-how nosso. Entendeu? Então o cara senta aqui, ele vai poder ter toda uma visão, né, estratégica, legal, um compliance, para ele seguir a regra, seguir a lei, para evitar riscos futuros. Um compliance. Explica para a galera que está assistindo a gente aqui o que é compliance. Compliance, ele tem um valor comercial. Compliance, nome americano, tal, pá. Mas nada mais é que você seguir de forma rigorosa a lei. A lei está ali. Ter escrito, ter tudo. Viu? É o empresário. Pô, eu tenho que, acima de tantos funcionários, eu tenho que ter cartão de pontos. Isso é um compliance da empresa. Eu não posso dar suborno para entendeu? Receber suborno de um vendedor, de um fabricante. Cara, isso é compliance. Você seguir a regra, a lei, a moral, a uniforme, ética. setorização dentro da empresa. Isso aí é lei. Tem a lei, entendeu? E o compliance, que são os bons costumes. Cara, porque assim, o empresário no Brasil, ele é muito raçudo, né? Faca nos dentes, faca na caveira. E ele é assim, vamos dizer, hoje o empresário, até vou falar na minha área do tributário, ele tem que ser astuto, mas ele não pode ser malandro, entendeu? E a realidade é que todo mundo brasileiro é malandro. Não seja malandro, seja astuto. Astuto. Você tem que saber navegar ali no complexo mundo da legislação de forma honesta, cara. Porque se evadiu, dançou. Aí você já está no risco. O risco hoje, ele pode ser previsível? Pode. Tem muitos empresários que adoram saber do risco e a gente detecta isso. Mas a hora que o risco explode, é igual você ter uma bomba relógio ali, cara.
A hora que explode, meu, aí a coisa desanda, entendeu? Então, evitar os riscos é muito importante. E fala para mim, qual foi o momento assim da virada de chave que você estava vivendo? Pô, esse momento aqui foi o momento, eu vou para cá, que aqui eu vou viver bem de vida, Então, eu vou seguir então, carreira. exatamente. Aos 22 anos, eu estava formado, Novo, né? trabalhando num dos maiores escritórios de direito tributário do Brasil, entendeu? Então, nesse ponto, eu fui precoce, né? O povo fala que é sorte, mas não foi, não. É raça. Deus no comando. E aí, cara, eu estava em São Paulo, eu era caipira do interior, no meio de São Paulo, vivendo uma vida, entendeu? Na selva de pedra, com um nego, a graduação, por exemplo, o meu parceiro, cara, que era meu estagiário, porque eu logo que me formei, eu já passei na ordem. E lá nesse escritório, eu cheguei lá, eu fui estagiário formado. E aí eles falaram assim, ó, você pegando a ordem, você já vai ser contratado aqui. Então você vai ser advogado júnior. Porra, advogado júnior num escritório gigante, cara. Eu ganhava mais que delegado, velho, naquela época. Então, puta, para mim foi um boom. E aí eu tirei a ordem. Pra você ter ideia, o cara que era meu parceiro é o Euclides. Ele hoje é procurador-chefe da Fazenda Nacional, trabalha em Brasília, cara. Uau. Entendeu? O cara que era meu amigo estagiário comigo. Cara. Então, era um nível intelectual lá fora da média. E trabalhando lá nesse escritório, teve algumas pessoas chaves assim que te ajudaram, pô, e esse... Então, é esses caras aqui que eu falei para você. Porque o ambiente ele molda, José Maria Arruda Andrade, nada mais, nada menos, hoje é um parceiraço, amigo meu particular. Ele é nada mais, nada menos que o professor de cadeira de Direito Tributário da USP, a maior universidade federal, a maior universidade do estado de São Paulo, a USP, cara. Então, do Largo São Francisco, que é a cadeira dos maiores. Eu cheguei, cara, a ter a oportunidade de comer um Big Mac com Eros Grau, velho. Sabe o que é isso? Vocês não têm noção. Eros Grau foi ministro do Supremo e era um cara, assim, filosófico, intelectual, de nível imbatível. Você tem ideia? Lá, nessa oportunidade, eu também tinha, de quinta-feira, eu ia tomar um uísque com o sócio do escritório, que era o Fernando Antônio Cavanha Gaia. Cara, para mim, você imagine eu, cara, naquela época, cara, eu não tinha dinheiro para sentava com o cara aí que eu aprendi a fumar charuto, cara. Cara, naquela época, isso em 2000, velho. 2001. É muito comum isso aí, né? Cara, mas você viu, já faz mais de quantos anos aí? O cara sentava naquela época já, ele era muito requintado, cara. Ele chegava assim, pá, fazia o charuto dele, o esquinha dele e tal, Dimple, 25 anos. Cara, naquela época eu tive essa experiência. Então é sensacional. É surreal, o né? Fernando Antônio Gavanha Gaia hoje, eu acho que está aposentado, mas é um mestre, um cara sumidade. Enio Zarra, Sérgio Saia, são autoridades no direito tributário hoje que eram meus chefes. Eu vivia com esses caras, ia em evento, igual você faz evento, eu ia em evento lá na Vila Mariana, tal, eu ia lá, brochinha do Gaia. Pra você ter ideia, a gente não podia descer o elevador, que no prédio que a gente trabalhava, tinha os clientes que não podiam ver quem era da Gaia sem estar todo requintado. Sem blazer, paletó e broche. Top. Sacou? Então isso aí veio daí, meu boom. E aí, desde lá, cara, eu fui profissionalizando. Teve um momento que eu... Qual foi o primeiro contrato que tu ganhou assim que foi, pô, milionário? Porque todo advogado tem aquele contrato milionário, né? Eu tenho uma cliente que é a doutora Gisele Moraes. A doutora Gisele Moraes, o primeiro contrato que ela ganhou, acho que foi na época, 120 mil reais. Ela pegou a grana e comprou um carro zero para a mãe dela, porque a mãe dela não tinha um carro bom.
E ela honrou primeiro a mãe dela, e isso aí eu tiro o chapéu para ela. E depois que ela Não, foi comprar as coisas dela, entendeu? Eu achei isso aí muito massa, cara. Eu tive um momento que daí, tipo, eu tive lá uma carreira lá dentro do Gaia, né? Até hoje eu tenho relacionamento com eles. Aí eu vim para cá, representando eles ainda em alguns clientes aqui da região, né? Que era a Ginomoto. Tinha alguns clientes aqui da região que eu tomava conta do contencioso deles aqui. E aí eu montei um escritório aqui com um fiscal da Receita, aposentado, e com o meu tio lá de Itapetininga. Montamos um escritório aqui lá no Manhattan. Top. Foi meu primeiro escritório aqui em Sorocaba, cara. Na época não tinha Campolinha, tinha até pizzaria Martinez ali ainda na frente. E ó, a gente em poucos tempos aqui pegamos Matielli, pegamos clientes, a Minercal, fizemos Clientes recuperação, clientes grandes. E assim. Mas teve uma ação assim, pode falar de quanto uma ação de assim, caraca, acertei na mega, velho, aqui, pô, uma ação, zona, tá! Será? Eu posso falar? Conta aí. Eu já tive ação, pau dela. De quanto? Não pode falar? Mais de meia milha para cima. Mais de meia milha? Entrar na conta assim, pau! De uma vez, pum! Ganhou uma ação pro cliente, meio milhão, velho. Top, hein? Foi quando eu comprei minha casa. Foi quando comprou a casa. Caraca. E assim, eu conheço muitos advogados que eles não... Parece que não tem perspectiva de crescimento. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Imagina que ali tem um advogado que acabou de passar na OAB, certo? Exato. E o que é que você falaria para ele? O Felipe, não o Felipe de agora, mas o Felipe lá de trás, quando passou na OAB. Cara, faz isso aqui que você vai crescer, prosperar e transbordar. Vai para São Paulo, cara. Vai para São Paulo, faz uma carreira lá, passa apuro lá, corre atrás, entendeu? Porque São Paulo é uma baita escola, velho. Se você vai para o interior, você não pega nem a noção. Se bem que hoje em dia é tudo digital. Mas a minha época, para você ter ideia, eu ganhava sapato, cara, de tanto bater perna. Eu ia a tribunal, por exemplo, jurisdição hoje. Você tem uma noção de jurisdição no papel. O que é? Lá não. Lá em São Paulo, cada prédio era uma jurisdição. Tem Justiça Federal, Justiça Estadual, Municipal, execução fiscal. Tinha que bater perna, tinha que bater perna, cara. Metrô pra cima e pra baixo. No final do ano, aniversário da gente, o escritório dava sapato, cara, porque furava sapato de tanto andar lá, velho. E bater perna, meu amigo, vai bater perna. Agora tira a bunda da cadeira e vai pra cima. O povo vê as pingas que a gente toma, Deus toma que a gente leva. E hoje eu falo, cara, o cara tem que ir pra São Paulo, meu. Se formou, vai lá passar um tempo. Bota currículo. Viu, cara, vai lá, tenta conhecer aquele mundo, porque aquele mundo é outro mundo, entendeu? Depois vem pro interior, que nem hoje. Hoje eu tô mais tranquilinho aqui e tal. Mexe comigo. Quantos anos já na área, Felipe? 25 anos já. 25 anos. 99, praticamente. Eu me formei. Top. Tempo, cara. É tempo. Então a mensagem é essa: tira a bunda da cadeira, vai para São Paulo, vai experimentar coisas novas, vai crescer, né? Hoje, pegar experiências. Eu fiz 3 pós-graduação na PUC de São Paulo. Cara, eu chegava aí, saí lá, até amizade com um filho de deputado que vinha de Brasília para fazer a pós, cara. Eu tive procurador, delegado, os caras faziam pós-graduação lá, meu. Entendeu? Então, esse meio hoje a gente busca tanto network, tanto relacionamento, e esse relacionamento você consegue ter autoridade, cara. Autoridade construída, né? Construída, histórico, velho. Hoje aqui o cara vem aqui, porque advogado é tudo igual. Você passou na OAB, tem a carteirinha da OAB. É tudo igual. Hoje você tromba aqui a moçada, eles acham que advogado é briguenta, pá. Que nada, meu. Vamos lá para a técnica. Hoje é você olhar no olho, o cara tem que saber ser honesto com o cliente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aí. Agora é meu recado para você que é advogado, que se formou agora.
Quem não bota a cara no digital, irmão, tá ficando para trás. Porque antigamente era muito olho no olho, era bater perna. Hoje você tem um meio de comunicação. Imagina como o celular, como uma varinha de condão do Harry Potter, que pode te teletransportar para todo local. Então você, que é advogado, usa essa comunicação, Instagram, LinkedIn, TikTok, para você crescer em autoridade. E existem técnicas para você crescer com autoridade. Eu sou formado em marketing, MBA em gestão comercial. Hoje eu sou apaixonado por comunicação, porque comunicação para mim é a base de todas as coisas. Se você tem um excelente advogado, mas ele não é um excelente comunicador, ele não está ganhando o quanto merece. Agora, quando a pessoa domina a comunicação, vai para as redes, vai no tribunal, defende uma causa e ele ganha autoridade, não é pela inteligência, porque inteligência, o Felipe falou, quem tem uma OAB já está ali, ó, é como se fosse um certificado de inteligência, você passou. Agora, como é que você transmite isso? Eu conheço muito advogado que se forma e vai trabalhar como estagiário ganhando 3 mil, 4 mil, quando ganha muito bem, ganha 7 mil. Agora, você podendo ganhar causas, né? Você tem que ir para o digital, meu irmão. Não tem como crescer se você não é um excelente comunicador. Então, investe nisso, em comunicação, em treinamento, para você melhorar a tua fala, a tua retórica, a tua persuasão, porque o advogado ele precisa disso, né? Precisa, cara. Eu falo que eu recentemente fiz até o seu curso lá, que super indico a todos que possam ter essa oportunidade, porque eu cheguei a fazer cursos de oratória na época lá de São Paulo, fiz do Polito, fiz do Chinha Chica lá e tal, e falo que a entrega que você tem é fora da medida, dentro do contexto que lá era muita teoria, e realmente é. Eu também estou nessa mindset de mudar, vir para o digital. Só que o digital, ele tem as duas facas, né? É uma faca de dois gumes. Você tem que saber usar. Não, ela tem que ser uma ferramenta sua. Uma ferramenta e sua. Você não pode ser dominado pela máquina. Entendeu? Eu, por exemplo, eu fazia pesquisa em IOB e jurisprudência. Chegava a fazer curso para aprender a mexer no índice. No índice, para você acessar a informação. Isso era leitura, cara. Hoje, aqui, em 10 minutos, entendeu? A gente faz coisas que você não imagina. Levava anos, meses para fazer. E eu vou dar um alerta agora, uma mensagem muito importante, que até eu tive um professor, na época que eu fazia estágio lá na Justiça Federal, lembrar do grande Péricles. Ele era um negão, cara, puta, cantor, ele ficava cantando atrás de mim aqui. Quem é da Justiça Federal vai saber e tiver a oportunidade de assistir. E ele falava para mim assim, você sabe qual que é o defeito desses advogados que vêm no balcão aí e não conseguem fazer um processo desse andar? Eu falei, o que, mestre? Ele falou, os caras não leem, não lê. Então, desde o negócio de um GBT, cara, o GBT te entrega conteúdo, informação, tudo que você imagina, entrega até pronto. Agora leia, faça a leitura. Corrija, né? Corrija. Busca uma excelência daquele trabalho. Né? Igual você fala assim, PowerPoint hoje e tal, até o cliente que estava aqui hoje e tal, vendendo o trabalho dele, trouxe o PowerPoint e tal, daí eu falei do Will. Sim, com o PowerPoint. Will. Cara, o que é aquilo? Viu? E a modernização vai ser isso. Hoje a gente tem que estar atualizado na modernização, mas não deixar de ter a sua essência, né? O seu conteúdo, o seu conhecimento à frente. Sim. Porque o diferencial hoje, porque a internet tem um monte de moleque aí que não sabe nem abrir a boca ou fazer, ou não tem histórico, está vendendo que nem água. Isso. E dinheiro, cara, não aguenta desaforo. O cara pode ganhar um tempo, mas depois acabou. Se ele não tiver... Não constrói uma base sólida, se ele né? não for empreendedor, pensar num retorno, numa excelência, numa continuidade, o cara morre, cara. Sim. Você vai ver, já era. Beleza. Cara, e pra gente finalizar aqui, Filipão, manda um recado para todo mundo que tá assistindo a gente aqui em uma frase, assim.
Bom, a ajude para ser ajudado, isso, né, é uma disciplina humana, é bíblico, né, que ninguém daqui vai levar nada. E eu acho que assim, o humanismo hoje está faltando muito. O capitalismo destruiu toda a espiritualidade humana, né? Eu falo porque desde de amigos, desde parentes, né? A gente hoje é distanciado por não tenho tempo, não sei o quê, e depois a gente vê o quanto falta, né? De uma não é nem dependência do relacionamento. Os relacionamentos hoje estão muito fragilizados, né? E eu falo assim, quando você senta com o cliente, cara, é um relacionamento. Você tem que respeitar. Respeitar os limites, ter clareza, ter propósito. Propósito, cara. Entendeu? Essa é a mesma mensagem. Tenha propósito. E é isso aí, pessoal. Vocês estiveram no Pode Virar, o momento da virada de chave com o Dr. Rolim. Obrigado por todos vocês que assistiram até agora. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Obrigado, até mais.